Fala pessoal, tudo bem? Felipe Moraes aqui, eu sou sócio da FM Consultoria, uma empresa que trabalha com inovação, branding, planejamento e posicionamento de marca. E recentemente teve o evento do Elf, que é um evento que o Meio Mensagem patrocina, faz lá. Eu sempre fico na dúvida se o Meio Mensagem patrocina ou se é um evento do Meio Mensagem, mas o Meio Mensagem está envolvido e é isso que importa. E eles trouxeram alguns estudos e eu pesquei um aqui que faz muito sentido aqui para quem trabalha com gestão, principalmente de comunicação, gestão de marketing, gestão de branding, que é o que eles falam sobre estratégia, insight e ideia. Então vamos lá, olha que dado interessante. Ideias poderosas têm conexão através de empatia. Isso é um dado de 2025, eles fizeram esse estudo aqui em setembro de 2025, eu tô gravando isso em dezembro, não é tão velho assim o estudo. Mas sabe o que é legal, pessoal? Porque em 2001, eu entrei na faculdade em 2001, faculdade de publicidade, 2000, desculpa, entrei na faculdade de publicidade em 2000, tá? Por que eu entrei na faculdade de publicidade? Porque minha mãe, meus pais sempre deram muito apoio e minha mãe pegava material do Washington Oliveto e mostrava. Entrevistas, então ele dava entrevista na televisão, minha mãe me chamava para assistir, ele dava entrevista na revista, meu pai às vezes via lá, ele dava entrevista na Veja, meu pai me trazia, no jornal, enfim, eles sempre fizeram isso. Bom, eu fui fazer publicidade, obviamente que eu entrei para ser redator por causa do Washington, assisti palestra do Washington, na época não tinha YouTube pra gente ver um monte de coisa e tal, assisti uma palestra do Washington, e em 2001 o Washington já falava o seguinte: a boa propaganda é a propaganda que nasce da vida das pessoas. 2001, 2002, estamos em 2025, se passaram 23 anos para a gente ver um conceito de 79, uma pesquisa que mostra que 79% das pessoas gostam das campanhas como eu, através da empatia. 23 anos, a mesma coisa. Por quê? Porque a essência do marketing não muda, pessoal. Às vezes a gente fala, Felipe me indicou ler o livro do All Rise de posicionamento, é um livro de 1990. Cara, esquece os exemplos e olha a metodologia. O pensamento é o mesmo, o marketing não muda. A essência do marketing não muda. A essência do marketing é gerar o desejo. Ponto. Não é vender. Bom, o que a gente tem como propensão para escolher marcas? Isso é um outro estudo aqui. Tá? É o mesmo estudo, eles só trouxeram alguns dados, eu vou trazer aqui esses dados. Propensão para escolher marcas. Importantíssimo, atributos de empatia. Olha que engraçado, empatia saiu 2 vezes e a empatia é basicamente uma palavra que resume o que em 2001 o Washington Oliveto, que foi talvez não, com certeza, o Washington Oliveto foi o maior publicitário da história da propaganda brasileira. Bom, não vamos desmerecer, temos gênios. Aliás, vamos fazer um comparativo, porque isso eu adoro fazer, porque às vezes você fala assim: o Washington Oliveto, mas como assim? Mas e o Lara? E o Marcelo Serpa, e o Oliveto, e o Nizam, e o Hugo. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o futebol? Vamos trazer o futebol. O Pelé teve né? O Pelé é o maior jogador da história do futebol mundial. Isso minimiza a genialidade de Cruyff, Zico, Zidane, tem mais Beckenbauer, Eusébio, Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, não, né? São de gênios, são de caras absurdos. Mas o Pelé tá aqui em cima. Então o Washington, ele tá aqui em cima. E a gente não vai desprezar. Adriana Cury, trabalhei com a Adriana. A Adriana é genial. Baita de uma mulher que também deveria aparecer mais, porque o que essa mulher tem dentro da cabeça dela, eu queria ter 10% do conhecimento dela. Bom, então vamos lá, vamos de empatia de novo. Voltando aqui, campanhas com baixa criatividade, mas alta empatia, ou alta criatividade e alta empatia, são as de maior resultado. Pessoal, empatia é o que falta hoje. Tem uma frase, eu esqueci o autor dessa frase, eu uso na minha aula de planejamento, que ele fala o seguinte: eu gastei 50%, eu joguei fora 50% da minha verba de publicidade, eu só não sei qual é o 50%. Porque falta um pouco de empatia. Tem uma outra frase que eu uso bastante que fala o seguinte, é de um redator, Bob, não lembro das contas, eu também uso na aula, que ela fala o seguinte: as pessoas não confiam, como é que é? As pessoas não acreditam na publicidade porque a publicidade não acredita nas pessoas. É basicamente o seguinte:
a publicidade não é feita para as pessoas, ela é feita dentro de uma agência de publicidade para aprovar num cliente e subir na campanha. Não vai dar resultado. Por quê? Porque não tem essa empatia. O Washington trouxe isso. Quando o Washington quando o Washington vai fazer um evento em Fortaleza, isso é uma história que ele contou, tá? Ele vai fazer um evento em Fortaleza. Ele é pai, infelizmente ele não está mais entre nós, o Washington se foi em 2024, mas o Washington é pai de gêmeos. E quando ele foi fazer esse evento, a mulher dele tinha acabado de ter os gêmeos. Então, ele vai pro hotel, os gêmeos dormem, ele deixa a mulher dormir para descansar e ele vai sair para dar uma volta. E ele tá dando uma volta e ele ouve uma música dentro de uma lojinha pequenininha. Ele entra nessa loja, ele compra o CD, então foi isso de 98, 99, tá? Ele compra esse CD, ele volta para São Paulo, senta e fala assim, cara, eu vou fazer uma campanha com esse CD. E ele faz uma campanha com aquela música e dá um baita de um resultado. Por quê? Porque ele pega algo do dia a dia, da empatia. Quer matar? Vou matar esse assunto de empatia com vocês. Nós homens não vamos entender isso, mas quem está assistindo esse vídeo que é mulher vai entender perfeitamente. Eu acho que um dos comerciais mais fantásticos da história da propaganda brasileira, primeiro sutiã. Eu tenho uma filha de 15 anos, então eu vivi isso com ela, de começar a desenvolver o seio. Então eu acompanhei ela comprando o primeiro sutiã dela, fui eu que comprei o primeiro sutiã dela. E quando eu comprei esse primeiro sutiã, quando eu cheguei em casa, eu falei, Fê, eu queria que você assistisse uma propaganda. E ela ficou encantada com essa propaganda. Óbvio que ela não viu essa propaganda dos anos 80. Óbvio que ela não viu a propaganda. Ela falou, não estuda publicidade. Então, isso é empatia. Por isso que tem um resultado tão bom a campanha. Porque o Washington conseguiu trazer. E aí a gente está vendo uma pesquisa da ELF, né, Awards, que é um evento gigantesco, um evento super conceituado, tem muita gente boa pra caramba que participa desse evento como jurado. De vez em quando a gente vê, quando começa a campanha, você começa a ver a galera que eles convidam para jurado, é uma galera realmente muito pesada da publicidade brasileira, tanto do marketing como também de agência. Então é uma coisa que dá pra gente ter como referência. E ele traz isso aqui. Então, ó, vou repetir o que ele falou aqui. O dado. Campanhas com baixa criatividade, mas alta empatia. Quer pagar quanto? Tem criatividade ali? Mas tem empatia. Ou alta criatividade, alta empatia são os maiores resultados. Então, quando eu tenho uma criatividade baixa, mas empatia, o resultado é bom. Quando eu tenho uma alta criatividade e também tenho empatia, o resultado ainda é melhor. Porque aí eu vou unir a criatividade com a empatia. Que é um outro comercial que eu vou dar de exemplo para vocês, que eu adoro esse comercial, que ele não tem uma baita de uma criatividade, mas ele é criativo. Porque a sacadinha deles é criativa, por quê? Pela empatia. Eu acabei de dar um exemplo para vocês de futebol. Eu sou São Paulino doente, eu amo futebol, né? Eu tenho São Paulo aqui, o futebol aqui, eu assisto jogos, eu debato. Eu tava ontem com meu sobrinho de 8 anos, que também tá começando a gostar pra caramba de futebol. A gente tava discutindo, tava contando pra ele o que era a seleção da Argentina, quem era Maradona, quem foi Michael Kempis, contando da seleção da Inglaterra, quem foi David Beckham, né? Quem foi Zidane, quem foi Platini. Eu adoro futebol. Bom, eu tive um podcast, né? Infelizmente a gente tomou um golpe de uma casa de apostas, mas eu tive um podcast só com Milton Neves e Alexandre Pretzel, meu irmão, outro cara que eu amo de paixão. E o Milton então nem se fala, né? O Milton já era fã, imagina ficar 4 meses na casa dele todo sábado, aguentando aquele cabeçudo das 9 da manhã às 5 da tarde, todo sábado. Pô, de segunda-feira ainda ia no escritório dele pra gente fazer reunião de pauta. Ou seja, um cara que eu também adoro. Vamos trazer aqui para o futebol, tá? Tem uma campanha da Gol, que a campanha é muito simples, é um quarto de hotel, e aí o homem, ele levanta, eles estão arrumando, ele e a mulher, eles estão arrumando a cama, arrumando a mala para ir embora, e ele passa o comercial inteiro elogiando a Argentina. Meu amor, olha a Argentina, que comida maravilhosa, que povo maravilhoso, que espetáculo de cidade lá, ai meu amor, eu amei aqui. Aí ele vai até a janela, para, e ele tem uma cara de bobo assim, sabe, aqueles cara que sofreu bullying na escola. Aí ele abre assim a janela e fala assim, eu só vou fazer mais uma coisa. Mas mó calma, mulher, sim. Aí ele pega assim com toda a raiva e grita assim, pentacampeão! Cara, esse comercial é fantástico. E o que era esse comercial? Falando que a partir daquele momento a Gol fazia viagem São Paulo-Buenos Aires. Então, você pega a empatia, por quê? Porque isso é genuíno. Nós brasileiros e argentinos, a gente briga por futebol.
porque é normal, porque é a maior rivalidade da América do Sul. O Brasil e a Argentina. A Argentina não tem rivalidade com o Chile, com o Uruguai. O Chile e o Uruguai, com todo o respeito para eles, mas a seleção, os times chilenos e uruguaios estão abaixo dos brasileiros e dos argentinos. Você vai na Libertadores, é Boca, River, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, né? Então, assim, isso é trazer essa alta criatividade, nem é tanta criatividade assim, mas é trazer a empatia. E é isso que o Elf reforça aqui. Marcas que entendem o contexto se conectam melhor com os consumidores. Então, uma das tendências que eu falei há 2 vídeos atrás, que eu gravei, que é sobre, que vocês podem dar uma olhada aqui, que é sobre o que a NRF está trazendo para 2026, fala-se muito da gente entender o contexto global, como que está a economia global. Por quê? Porque a economia global, ela interfere diretamente no dia a dia das pessoas. Você vai ver no Twitter assim, falam que o aumento do dólar vai afetar o pãozinho da padaria. Mentira, mentira o caramba. Isso é uma baita de uma verdade. Porque o dólar vai aumentar, aumenta a gasolina, aumenta a farinha de trigo, aumenta tudo e o seu pão vai aumentar. Porque não acha você, como uma certa primeira-dama disse, que os impostos não vão para você. Porque aumenta o imposto, é o consumidor que paga, tá? Então, quanto mais próximo da realidade, mais próximo à sua realidade, mais chama a atenção das pessoas. Então, de novo, esse vídeo da Gol, do pentacampeão, pô, ele conecta muito forte com os homens, que a gente gosta mais de futebol do que as mulheres. A partir do momento que você faz um vídeo da C&A, que você traz um ícone da beleza, que é a Gisele Bündchen, se conecta muito mais com as mulheres, porque a mulher é muito mais preocupada com a moda do que o homem. Isso é normal e tá tudo bem. Felipe, mas tem homem que gosta pra caramba de moda, eu sou um, e tem mulher que gosta pra caramba de futebol. Eu tô saindo com uma menina que é viciada em futebol, pena que não torce pro meu time, mas é viciada em futebol. Quero só ver quando jogar o meu time contra o time dela, como vai ser, mas tá tudo bem. Então tem. Hoje, se você vai no estádio do São Paulo assistir um jogo de Libertadores, eu arrisco dizer que 40% é mulher. Então a mulher tá ligada, mas a gente tem que entender que, historicamente, o homem ele é mais conectado ao futebol, a mulher é mais conectada ao futebol, e tá tudo certo com relação a isso. Por que eu tô falando isso? Porque se você entende esse contexto, você consegue trazer. Então, hoje, junto com o São Paulo, nós estamos lançando uma marca de moda feminina. É óbvio que essa marca é 100% para feminino. Por quê? Porque o nosso público-alvo é o feminino. Então é óbvio que eu fiz um baita de um estudo de 190 slides. Eu vou até transformar isso em aula, vou tirar minhas férias agora. Daqui uns dias eu tô de férias, graças a Deus, eu vou tirar um dia das férias para eu transformar esse PowerPoint em aula. É simples, eu só preciso tirar algumas coisinhas. É uma coisa que em 1 hora eu faço. E eu vou transformar em aula e eu vou entrar em contato com o meu chefe na SPM para ver se a SPM se interessa em eu dar essa aula. Senão eu tô pensando em fazer essa aula, gravar essa aula e colocar em alguma dessas plataformas, Hotmart, alguma coisa assim da vida, tá? Mas é trazer essa empatia. Por que eu tô falando isso? Porque eu trouxe muita empatia. Sabe por que eu trouxe empatia? Porque esse material que eu tô desenvolvendo, ele tem muita pesquisa. Várias pesquisas, tem umas 12 pesquisas, sem brincadeira. Mas a mais importante é porque eu tive contato com 25 mulheres do São Paulo e eu consegui conversar com 25 mulheres do São Paulo para entender a necessidade da torcida, tá? Olha que bacana. SG é um tema em alta para 2026, então não esqueçam disso, tá? Causas que refletem a sociedade também gera essa empatia, gera essa proximidade. Então tem um case que eu adoro, que a Daniela Cachiche que fez na Pepsi, que é o Doritos Rainbow. Então dê uma pesquisa, joga no Google aí para vocês verem o videozinho, Doritos Rainbow. Basicamente é a venda do Doritos Rainbow é revertida para ONGs que cuidam de pessoas homossexuais que foram expulsas da sua casa porque os pais não aceitam a sua opção sexual. Eu acho isso um absurdo, mas infelizmente acontece, né? Não é o maior absurdo do mundo, porque infelizmente esse mundo tem coisa muito pior, mas é um absurdo. E eu acho que toda causa que você vai fazer com pessoas que não podem viver o que elas querem por preconceito, eu acho que toda causa é válida. Só não ser... Entenda isso como uma oportunidade, não como oportunismo, tá? O que é oportunismo? Junho é o mês do orgulho gay. Não faz essa ação só em junho, faz ação o ano inteiro, tá? Porque essas pessoas, elas precisam de ajuda, às vezes financeira, às vezes roupa, às vezes só um carinho, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, tá? Igual você, igual eu, igual minha filha,
igual minha namorada, igual a sua esposa, igual ao seu marido, tá? Somos pessoas que precisamos de carinho. A empatia é o contexto, os segredos para as campanhas de 2026, isso que o Elf trouxe. Então, pessoal, eu falo isso em sala de aula, tá? Sabe o que eu falo na sala de aula? Eu falo o seguinte, pra mim, eu, Felipe, tá? Acho o seguinte, eu acho que o profissional de planejamento, a equipe de planejamento, ela tinha que chegar na agência segunda-feira, 9 da manhã, faz uma reunião até às 11. Acabou a reunião, rua. Sabe por quê, pessoal? Porque se eu quero pensar em consumo aqui, ó, eu vou saber muito mais de consumo aqui do que na sala de reunião da agência, do que sentado na minha mesa. Do que pegar. Eu trabalhei o ano passado numa agência, eu até posso falar o nome, porque eu gosto muito da Racan, com o Serginho Lima, que é meu queridíssimo amigo e um dos melhores chefes que eu tive na minha vida, e um cara que eu admiro demais, o Serginho. Mas a gente tinha um cara lá, que era até meu amigo, mas a gente trabalhou um tempo suficiente para eu não querer mais olhar na cara dele. Esse cara puxou meu tapete e eu sou assim, eu sou muito tranquilo. Mas você pisou na bola comigo uma vez, acabou. Tá? E esse cara, sabe o que ele fazia? Eu tinha um time e a gente atendia BYD. E eu pegava esse time e falava, cara, vamos pra concessionária. Aí sentava na concessionária e conversava com o dono da concessionária, com o gerente, com os vendedores e falava até com o consumidor para entender o que era a BYD, pra gente conseguir traduzir isso para as redes sociais. E esse cara olhava pra gente, dava risada e falava assim, cara, ChatGPT, olha aqui, ó, ChatGPT, o que a BYD pegava meia dúzia de dados da BYD, olha aqui. Cara, desculpa, o ChatGPT, ele é importantíssimo, ele é uma baita de uma ferramenta, mas galera, ele é uma ferramenta que não tem sentimento. A gente tem uma história da... Eu vou contar aqui só para vocês entenderem a importância de empatia, tá? Lembrei agora disso, acho que é interessante. Vamos lá. A gente foi fazer um lançamento do Dolphin Mini e ia ter um evento na concessionária, tá? E a gente chegou na concessionária e tava rolando um evento. A vice-presidente global da BYD veio pro Brasil. Tava lá o Baldi, que é o CEO da BYD, que tá toda hora no Pânico, né? Tava lá, tava o Pablo, que ainda é o diretor de marketing da BYD, inclusive tá no Pânico também direto. Eu consumo o Pânico, adoro o Pânico. Comecei a consumir o Pânico em 97, então eu sou muito fã deles. E sempre vejo eles lá, então assim, tava todo mundo. E aí a gente tava lá, e aí tinha umas pessoas que compraram o carro. E aí eu comecei a ver uma mulher com um filho aqui, um casal ali, um homem ali e tal. Chamei a Pamela, que trabalhava comigo, falando, Pamela, pega a câmera, eu tava com uma câmera pequenininha, pega a câmera e o microfone, vamos entrevistar essa galera, meu. Então, você vai ver o que a gente vai conseguir. Aí a gente chega, primeira pessoa que a gente chegou, pai, mãe e um moleque de 18 anos, e uma menina de uns 17. Aí a gente chegou e falou, tudo bom, tal, eu sou o Felipe, eu sou da agência de publicidade, tal. Ah, que legal, bacana, pô, a gente queria entrevistar vocês, você pode contar a história pra gente, tal. Aí o moleque ficou meio assim, olhou pra menina, a menina ficou assim e tal. Aí a mãe, eu vou contar e tal. Falei, olha, não tem problema, se não quiser. Não, eu vou contar, liga a câmera aí. Olha, a história é o seguinte. Ele trabalha desde os 14 anos, ele juntou dinheiro e o sonho dele era ter um carro elétrico. Porque essa é a geração dele. A geração dele tá preocupada com o ambiente. E essa aqui é a namorada dele que tá dando o maior apoio. Então a gente tá feliz pra caramba, porque ele finalmente conseguiu juntar o dinheirinho dele de 4 anos de trabalho para comprar o carro. Eu e o pai dele estamos ajudando um pouquinho. E ele está comprando esse BYD porque era o sonho dele, porque ele estudou a BYD e esse era o sonho dele. Então ele está comprando agora. Eu duvido você achar isso no ChatGPT, no Gemini, no Perplex, na inteligência artificial que você quiser. Você não acha essa história? Isso é a empatia. Para encerrar aqui o vídeo, tá? Pesquisa da Dove em 2004 mostrou que apenas 2% das mulheres se sentiam bonitas. Desse insight surgiu uma campanha fraca chamada Beleza Real. Entendam, né? Hoje tem que tomar cuidado com o que você fala na internet. Entendam o fraca como algo, uma brincadeira, algo irônico, porque a Dove Beleza Real é uma das campanhas mais fodas da história da propaganda mundial. Olha o insight. 2% das mulheres não se sentiam bonitas. 2% das mulheres... Desculpa. 2% das mulheres no mundo se sentem bonitas. 98% não se sentem. Eu tô saindo com uma menina, eu acho ela linda. Sabe o que ela fala pra mim?
Ai, essa blusa não ficou legal. Ai, olha minha barriguinha aqui. Ai, você não sabe, ontem eu fui tomar banho, olhei aqui e achei uma celulite. Olha pro cara e fala assim, mano, sério mesmo? Então isso é mulher. O que a Dove fez? A Dove falou assim, foda-se a sua celulite, foda-se a sua barriguinha extra, foda-se que seu peito tá um pouquinho caído, foda-se que você tá com o braço um pouco flácido. A beleza real, que a beleza é dentro da mulher. E aí eu viro pra ela e falo assim, ô bonitona, tô nem aí pra sua beleza exterior. Você é linda. Vale aqui, ó. Vale aqui, ó. Pensa nisso.